Amém, igreja? Com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Vamos deixar? Jeremias 18, capítulo 18, verso 1 ao verso 6. Vemos a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fecha nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a tua bênção, suplicamos, Deus, a tua graça mais uma vez sobre nossas vidas. Deus, como tu foi com a tua igreja no período do louvor, que tu continues conosco no período da palavra. Deus, falando a cada um de nós, principalmente a minha vida aqui na frente, que o Senhor me use como um vaso nas tuas mãos nesta hora. Deus, que a tua palavra ela possa fluir dos meus lábios, Deus, e alcançar os corações esta noite, Deus. Que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Deus, que a igreja pode se sentar. A gente vai, antes de começar a exclamar a palavra, a gente vai ouvir uma canção. E vem a ver o texto aqui. Peço que vocês fiquem meditando. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com vocês. Até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar.
Irmãos, o texto que nós lemos, ele tem uma relação profunda com esta música. Eu acho que quem prestou atenção na letra da música, acho que não havia nem mais necessidade de eu pregar, né? A letra da música, por si só, ela já falou nos nossos corações, né? Mas vamos dissecar aqui algumas coisas. Esse texto é muito interessante, que ele mostra o desejo de Deus quando Ele olha para cada um de nós. Quando Ele olha para a minha vida, para a tua vida, Deus, Ele contempla a sua criatura e Deus, ele coloca em nós uma expectativa muito grande. Foi assim desde o início, quando Deus criou o homem. Quando Deus criou Adão, Deus formou Adão de quê? Do pó da terra, não é isso? Deus formou Adão do pó da terra e Deus, ele criou uma expectativa muito grande na pessoa de Adão. E diz a Bíblia que Deus, ele se manifestava, se não me engano, 2 vezes por dia. Ele se manifestava naquele jardim para ter comunhão com o homem, para falar com o homem. Só que esta aliança, esta comunhão, ela foi quebrada, porque o homem, ele deixou por um breve momento, ele se descuidou, ele deu brecha, e aquela aliança com Deus, ela foi quebrada. Mas Deus, ele mostra, tanto no relacionamento dele com Adão, como nesse relacionamento que nós vimos aqui em Jeremias capítulo 18, que Deus, ele nunca desiste de nós. Guarde isso na vida de você. Deus, ele nunca vai desistir de você. Eu não sei quantos anos, cada um de nós, cada um de vocês que tem caminhando com Deus, tem caminhando no Evangelho. Eu já caminho no Evangelho, fez 30 anos. Fiz 30 anos que me batizei. Agora no mês de junho, mês de abril, fiz 30 anos que me batizei. E são 30 anos de caminhada com esse Deus, que não foram só coisas boas. Aconteceram coisas boas e coisas ruins na minha vida. Eu venho de um período do Evangelho, às vezes a gente é até um pouco saudosista que viveu aquela época, que a gente via coisas extraordinárias acontecendo dentro da igreja. A gente via Deus, ele trabalhando, ele mover de Deus na simplicidade, Deus curando, Deus realizando grandes coisas. E hoje a gente olha para a situação da igreja, de um modo quase que geral, a gente sente a ausência do Espírito de Deus. A gente não vai aqui generalizar, mas quem viveu aquela época, quem vive nos dias de hoje, a gente vê uma igreja totalmente diferente. E a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é da liderança de modo geral, mas Deus, ele nunca desiste de nós. Eu sou muito fraco para dar tema à mensagem, mas eu fiquei pensando aqui qual o tema que eu poderia dar esta mensagem. E o tema que veio à minha mente é o seguinte: nas mãos de Deus, ainda que quebrado, 2 pontos, há esperança. Guarde esse tema para vocês. Nas mãos de Deus, ainda que quebrado, 2 pontos, há esperança. Irmãos, aconteça o que acontecer na tua vida, nunca saia das mãos de Deus. Nunca saia. Quando Jeremias, ele foi levado àquele lugar pelo Espírito de Deus, e o interessante é que nós temos que notar quem é que fala conosco. Existem hoje muitas vozes no mundo para confundir a mente do homem. Existem hoje muitas vozes para confundir o servo de Deus. Existem pessoas falando como se fossem da parte de Deus, entregando recados, entregando profecias, entregando sonhos, entregando visões, e muitas das vezes Deus não está no negócio. E a pessoa espera o cumprimento daquilo, aquilo não acontece, aquela profecia não se cumpre, aquele sonho, aquela visão, aquela revelação não se cumpre, e no final de tudo quem paga as contas é Deus. Você tem que buscar discernimento da parte de Deus, para você discernir quem é a voz que está falando contigo, se é a voz de Deus, se é a voz do homem, ou se é a voz do maligno. Tem pessoas falando, entregando coisas como se fossem Deus, e estão sendo usadas pelo diabo. Tem pessoas que estão entregando coisas como se fosse Deus, estão falando de si mesmo, para aparecer, para ser o centro das atenções, para ser celebridades. E nesse texto que nós lemos aqui em Jeremias, o texto começa em palavra do Senhor que veio a Jeremias. Jeremias soube identificar que aquela voz que falou com ele não foi a voz de um homem qualquer, mas foi a voz de Deus. E Deus, ele começa a dar algumas instruções a Jeremias. Jeremias, levanta-te. Jeremias, levanta. O primeiro ensinamento que a gente vê aqui é que Deus, ele fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te. Qual ensinamento nós podemos tirar disso aqui? É que Deus não quer que nenhum de nós vivamos na inércia. Deus não quer que nenhum de nós vivamos na preguiça. Deus não quer que nenhum de nós vivamos no comodismo, porque na preguiça, no comodismo, não tem como Deus atuar na tua vida. Se você for ver na Bíblia, você estudar a Bíblia de capa a capa, você vai ver que os homens que Deus, ele se manifestou foram homens que tiveram uma coisa muito interessante chamada atitude. A pessoa que não tem atitude, ela não vai ver o mover de Deus
Deus na sua vida. A pessoa que não tiver uma atitude, ela não vai ver Deus agindo e trabalhando na sua vida. As coisas, elas não caem do céu. Deus, ele vai te abençoar, Deus, ele vai se manifestar na tua vida, Deus, ele vai se revelar a você, mas a primeira coisa que Deus quer ver na tua vida para que ele possa trabalhar é atitude. Lá no livro de Miqueias, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, da corrupção que destrói grandemente. Em toda a Bíblia a gente vai ver Deus chamando os seus profetas: levanta, né? Levanta, toma atitude. Isaías capítulo 60 fala o seguinte: levanta-te e resplandece, que já vem brilhando a tua luz. Então sai da posição de comodismo, sai da posição da inércia, sai da preguiça espiritual, preguiça física. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Tenha atitude, levanta-te. O segundo ensinamento que eu vejo aqui é que Deus, ele fala com Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que eu acho interessante aqui é que Deus, ele antes de ele revelar o que havia de segredo ali para Jeremias, ele requer de Jeremias duas coisas: levanta-te e desce. Sai da inércia, Jeremias. Sai do comodismo e desce à casa do oleiro. Esse descer à casa do oleiro, trazendo para nós, Deus está querendo dizer para nós que nós devemos nos humilhar na presença dele. Paulo diz o seguinte: importa que ele cresça, que eu diminua. Quando Deus, quando Jesus ele começa a crescer na minha vida, quando Jesus ele começa a crescer no seio da igreja, o nome do Senhor é glorificado. Mas quando o homem ele coloca seu título na frente, Deus ele fica de lado. Deus ele para de agir. É por isso que hoje, de um modo quase que geral, a gente não vê o mover de Deus nas igrejas, porque os homens estão muito presos a títulos. Né? Os homens estão muito... hoje existe muita celebridade na igreja. Tem cultos que a gente vê pela televisão, que a gente escuta pelas rádios, que parece que aquele culto é feito ao homem, não é feito a Deus. Jesus está no último plano ali. Pula-se daqui, pula-se dali, né? É palma para um, é palma para outro, é assovio, né? E parece que é um show. O nome hoje está muito certo, hoje é show gospel. Antigamente falava-se culto de adoração a Deus, mas hoje a nomenclatura mudou, hoje é show gospel. E pessoas estão se promovendo por trás desse evangelho no qual a pessoa de Jesus muitas das vezes não é convidada. Pessoas vão para esses determinados locais, o nome de Jesus é muitas das vezes até pronunciado, mas a gente não vê mudança de vida. Está faltando o homem descer do seu palco, está faltando o homem descer do seu pedestal, de achar que ele é alguma coisa e deixar que ele cresça e que nós diminuamos. Porque quando nós diminuímos na presença de Deus, o nome do Senhor é glorificado, ele começa a ter a maravilha no meio da igreja. Está faltando isso nos dias de hoje, o homem descer do seu palco. Todas as vezes que o homem ele se ensoberbece, ele deixa seu coração inflar, crescer. A gente vai ver isso em toda a história da igreja, história geral, história contemporânea. Se você estudar a história, você vai ver que todos os homens se levantaram, queriam ser deuses, o final dele foi trágico. Alguém viu aí a história, assistiu aquele filme Titanic? Já assistiu, né? O armador, dono daquele navio, quando no dia da sua inauguração, ele falou: esse navio é tão poderoso que nem Deus é capaz de afundá-lo. O que aconteceu com o navio? Ele chegou ao seu destino final? Não chegou. Deus mostrando que ele que é o Senhor, ele que é o soberano, que o homem ele não tem controle de nada. Todas as vezes que o homem se levantar contra Deus, querendo ser Deus, ele vai se quebrar. Beatles, que é da mais antiga, lembra dos Beatles, né? Eles estavam fazendo show, estavam arrebentando, né? Só dava Beatles para lá, Beatles para cá. John Lennon ele foi muito feliz numa declaração que ele fez. Ele falou: nós somos mais populares que Jesus Cristo. Foi o último show de sucesso que eles fizeram. Depois a banda se acabou. John Lennon, ele foi assassinado, morreu logo a seguir. Isso acontece nas igrejas também. Quantos homens que se levantaram como homens de Deus, que foram até usados por Deus, e hoje estão fadados ao fracasso, porque acharam que a glória seria sua, né? Acharam que a glória seria dele. Nós temos que saber que nós somos apenas vasos. Não somos nada, Deus. Tem até uma música que o J.R. Vargas, da rádio 93 FM, ele canta, ele está até enchendo a paciência, mas é uma verdade. Mas ele está enchendo, toca tanto que enche até a paciência. Vocês sabem que já viu aí. Eu pensei que sabia. Eu achei que sabia, mas o que eu sei que nada. Como é que a música passa? Eu achei que sabia. Mas no fundo eu sei que eu não sei de nada e ninguém sabe nada. Não é verdade, irmãos. É só que nós não sabemos nada. Nós não somos nada, nós somos apenas base. Se Deus está te usando aqui hoje, se Deus
tua vida aqui, se Deus te abençoar lá no teu trabalho, te der uma promoção no teu trabalho, não use essa promoção para pisar em ninguém não, porque você é vaso. O Deus que dá é o mesmo Deus que tira. É verdade. O Deus que exalta é o Deus que abate, para mostrar que eu e você não somos nada. Não somos nada, somos vasos apenas. E a função do vaso é adornar. A função do vaso é decorar. Né? Está vendo esse vaso aqui? Ele está com as flores aqui, a função dele é essa. É adornar esse lugar, deixar esse lugar mais belo. Mas infelizmente tem vasos que não recebem um adorno, recebem um enfeite, recebem uma promoção, recebem um elogio, e já começa a se achar o tal, e começa a bater nos outros, começa a pisar nas pessoas. Sabe que Deus ele exalta os humildes e abate os soberbos. A história da vida é essa. Foi isso que Deus quis mostrar a Jeremias quando ele chamou: vai lá e desce a casa do obreiro. Se humilha, Jeremias. Se humilha, que tu serás exaltado, e a nação também será exaltada. E Jeremias ele desceu. E quando ele desce a casa do obreiro, ele vê algo interessante. A Bíblia eu achei um livro fantástico, porque nada está aqui por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. As comparações que existem, né? O simbolismo, tudo tem um fundamento físico e um fundamento espiritual. Quando Deus chama Jeremias, ele estava vendo algo físico acontecendo diante dele, mas por trás daquela coisa física havia uma mensagem espiritual muito profunda, que Deus queria ensinar a nação de Israel e que deixou como recado para a sua igreja nos dias de hoje. Jeremias ele desce até a casa do oleiro, e quando ele contempla, alguém já viu, ou por televisão, ou principalmente em fotos, como é que é feito um vaso da maneira antiga, como é que era? Forma arcaica, alguém já viu, até hoje em alguns lugares é assim. O oleiro ele pega o barro, primeiramente ele vai, mete a mão na lama, é tudo na mão, não tem máquina, não tem pá, não tem enxada, na mão mesmo. Ele tem que meter a mão lá no meio da lama, apertar para sentir se aquele barro ali tem liga, porque não pode ser qualquer barro, porque ele está liga, ele mete a mão lá. Ele mete a mão naquele barro, naquela lama, tira aquele barro, ele coloca sobre uma mesa, que ela tem um formato redondo, essa mesa é de pedra, ela tem um formato redondo, ela tem um pedal embaixo. Ele senta ali diante daquela mesa, coloca aquele barro que ele pegou lá no meio da lama, que ele meteu a mão dele lá, no centro daquela pedra, e aí ele começa a apertar o pedal, e aquela pedra começa a girar. Conforme aquela pedra vai girando, ele vai molhando a mão dele, uma cumbuca com água aqui ao lado, vai molhando a mão e vai moldando aquele barro. Vai moldando, ele vai pedalando, vai pisando no pedal, aquela pedra vai girando, o barro no centro da roda, ele vai moldando até da forma de vaso. Se tiver apenas uma pedrinha, um fragmento de pedra no meio daquele barro, todo o trabalho dele pode ser jogado fora. Sabia disso? Porque arranha totalmente aquele barro, que ele pode estar no estágio final, mas uma pedrinha pode jogar tudo aquilo por água abaixo. Essa é a forma física de como é feito o vaso de forma artesanal. Ensinamento para nós. Salmos, capítulo 40, diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha. Colocou em mim um cântico novo. Até que a Gabriela cantou isso aqui hoje, eu falei, tá? As coisas estão se encaixando, né? Eu vivi numa igreja durante 20 anos que eu aprendi o seguinte: que um culto, ele complementa o outro. E o culto da semana passada eu estava assim meio desanimado, eu sabia que eu ia pregar hoje, mas eu estava meio desanimado de pregar. Até falei em casa com a Maria, falei, acho que eu vou falar com o pastor Ivan para escalar o pregador no meu lugar, que eu não estou muito animado. Falei, não, você não vai fazer isso. Falei, não, eu não sei não, estou experimentando, mas eu acho que eu vou fazer sim. Não estou querendo pregar não. Aí no culto do domingo passado, a Santa Ela dirigiu um louvor, Deus a usou de uma forma muito maravilhosa. Eu fiquei ali atrás, fiquei, Senhor, muito obrigado. Ele está falando comigo aqui. Eu nem sei ela perceber, isso é culto dirigido por Deus, irmãos. Ela sem perceber, ela foi usada por Deus para falar comigo. Eu acredito que eu falou com outras pessoas também que o culto foi muito bom, foi muito maravilhoso. E depois o pastor Wendel também subiu aqui no culto, falou algumas coisas também da vida dele, falou até o exemplo dele lá no terreno, né, que Deus estava usando aquele terreno para moldar a vida dele. Eu falei, a mensagem está aí. Então eu aprendi que um culto ele complementa o outro. A mensagem ela me foi dada exatamente naquele culto do domingo passado. E eu estava muito desanimado de pregar no dia de hoje. E eu aprendi que Deus é quem deve dirigir o culto. O culto é dirigido, é direcionado para Ele, para a honra, para a glória dele, para que Ele nos abençoe. Espero que eu consiga transmitir
aquilo que Deus ele colocou no meu coração para falar à sua igreja nessa noite. Com relação à maneira como é feito esse vaso, mostra que o barro ele foi tirado no meio da lama, né? Salmo 40 fala exatamente disso, que eu esperei com paciência no Senhor. Quantos de nós aqui, esse Deus soberano, esse Deus poderoso, ele deixou de lado um pouco a sua glória, né? Meteu a mão lá no meio da lama para tirar alguns de nós aqui. Eu, graças a Deus, me converti com 13 anos de idade. Se eu falar que tive uma vida suja, eu não tive, estaria mentindo. Mas quantos vieram de situações difíceis na vida, né? Quantos vieram do tráfico? Quantos vieram das drogas? Quantos vieram da prostituição? De repente que na nossa igreja nem tanto ou nenhum, mas tem muitas igrejas, tem igrejas que têm trabalhos voltados para isso, e foi para isso que Jesus ele desceu da sua glória, né? Ele se submeteu a ser homem como nós, e meteu a sua mão no meio da lama para resgatar a minha vida, a tua vida, e todos esses que estão aí nessas igrejas louvando e adorando o nome do Senhor. Isso é evangelho, irmãos. É reconhecer que esse Deus soberano, ele tem poder de transformar vidas. Reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz, ele deixou a sua glória de lado, desceu aqui nesse mundo de estado pecaminoso, né? Fez-se homem como nós, tornou-se homem como nós, sofreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso é o Evangelho de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. E quando ele pega esse barro moleiro, ele coloca no centro daquela mesa de pedra, ela começa a girar. E o ensinamento que eu tive para nós é que aquela mesa ela era de pedra, até nos dias de hoje ela é de pedra. Tá? E a Bíblia fala que a pedra é Jesus, a pedra ela simboliza Jesus. E a nossa vida ela tem que estar no centro da vontade de Deus. Aconteça o que acontecer. O tema da mensagem, qual é o tema da mensagem que eu falei aqui hoje? Nas mãos de Deus, até? A esperança. Nas mãos de Deus, ainda que quebrado, a esperança. É exatamente isso, irmão. Você está no centro da vontade de Deus. É o barro no centro daquela roda. Alguns giros vão ser dados. Na hora que o oleiro começa a pedalar, aquela pedra ela começa a girar e ali o oleiro começa a moldar, dar forma àquele vaso. Isso, o ensinamento que eu tiro disso aí para nós é que nós, no centro da vontade de Deus, na ciranda da vida, nós vamos dar alguns giros também. E a cada giro que nós damos, nós passamos por lutas. Né? Nós passamos por decepções e às vezes esse giro é tão rápido que nós ficamos até tontos, não sabemos que direção tomar, não sabemos o que fazer, mas o segredo é o quê? Nas mãos de Deus, ainda que quebrada a esperança. Aconteça o que acontecer, irmãos, permaneça na mão de Deus, porque lá ainda há esperança para você. Aconteça o que acontecer, venham mágoas, venham decepções, venham frustrações, venham lutas, mas permaneça lá, porque você está na mão de Deus. Quem está te moldando não é qualquer um, não. Quem está te moldando é o Senhor que criou os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que moldou, Ele que fez a tua vida, Ele que tem poder para te reconstruir. Aleluia. O interessante que eu vejo aqui é que Jeremias ele ficou observando aquele oleiro fazendo aquele serviço, aquela pedra girando, o oleiro com maior dedicação, moldando aquele vaso, mas algo inesperado acontece. O que acontece? O vaso se quebrou. O oleiro tinha 1000 motivos ali para pegar aquele barro, amassar e jogar fora. Eu faria isso. Se fosse eu faria isso. Eu me lembro uma vez que eu estava namorando uma menina antes de eu casar, e eu gosto de ler, e ela me pediu um livro emprestado. Só que esse livro, ele não estava encapado, eu tinha comprado, ele não tinha encapado. Então eu encapei o livro e fui tentar encapar o livro, ele estava meio rasgado, né? Fui tentar enfeitar o livro para poder emprestar a menina. E a capa ela não ficou legal. Na hora que eu estava encapando, ao invés de consertar, eu escangalhei mais o livro. Deu tanta raiva que eu peguei e joguei no chão, rasguei, amassei e joguei fora. Porque eu não tive a paciência de tentar refazer aquele serviço. Isso mostra que Deus conosco, Ele faz o contrário. Se fosse eu fazendo esse trabalho aqui, com certeza eu ia pegar esse barro e jogar fora e ia catar outro. Mas Deus ele não olha para nós como pessoas, como figuras descartáveis, não. Se você quebrou, se você permanecer na mão de Deus, sabe que Ele vai te fazer de você um novo vaso. O segredo é permanecer lá, irmãos. O segredo é permanecer nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus há esperança para nós. Um detalhe interessante aqui que eu vejo é que esse barro, quando ele estava sendo moldado e que ele quebrou na mão do oleiro, ele só foi possível refazer outro vaso dele, sabe por quê? Porque ainda tinha umidade nele.
As mãos do oleiro ainda estavam tocando nele, a água estava sendo ali, o oleiro estava molhando a mão e pegando aquele vaso, havia umidade dele. Se ele tivesse secado, não seria possível refazer outro vaso dele. Que ensinamento eu tiro para nós aqui? Que nós devemos nos submeter expor as nossas vidas à ação do Espírito Santo de Deus. A água na Bíblia, muitas das vezes, ela fala da ação do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos submetemos, ainda que quebrados, ainda que magoados, ainda que chateados, mas quando nós nos submetemos à ação do Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida. Esse é o segredo da nossa vitória. Esse é o segredo de ter uma vida reconstruída nas mãos de Deus. É se submeter à ação do Espírito Santo de Deus. Deixar que esse oleiro comece a molhar as nossas vidas. Muitas pessoas hoje estão sofrendo de problemas psicológicos. Muitas pessoas hoje estão sofrendo de angústias. Muitas pessoas estão com sua vida amargurada, até com depressão, porque vivem uma vida ressecada, né? Uma amargura, uma raiz de amargura entrou nela, alguém o magoou, alguém o feriu com palavras ou com atitudes, e ela não liberou perdão. Ela não liberou, não deixou, não expôs a sua vida à ação do Espírito de Deus. Mas eu convido você esta noite a expor a sua vida à ação do Espírito Santo de Deus, porque se você fizer isso, com certeza Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Não sei quem foi que te magoou, eu não sei se foram palavras, eu não sei se foram atitudes, não sei se foi alguém na tua família ou no teu trabalho, mas submeta isso à ação do Espírito Santo de Deus, que ele vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. Porque Deus é poderoso para isso. Coloque a tua vida no centro da vontade de Deus, porque lá há esperança para nós. Diz a Bíblia que aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel para terminar aquilo que ele começou em nós. Então nós temos que submeter a nossa vida à ação do Espírito de Deus para que ele possa trabalhar em nós, para que ele possa fazer de nós um vaso novo. Quantos relacionamentos hoje no mundo são relacionamentos descartáveis, né? Pessoas que hoje são amigas e amanhã já não são mais. Casais que hoje estão vivendo bem e amanhã, por algum motivo, já não se relacionam mais, já não há mais diálogo, já não há mais conversa, já não há mais harmonia no lar. Relacionamentos descartáveis. Mas Deus, ele trata de nós de forma diferente. Ele olha para nós, ainda que nós estejamos quebrados, ainda que estejamos angustiados, mas se nós permanecermos no centro da vontade de Deus, ele faz de nós um vaso novo. Davi diz o seguinte: estou em grande angústia. E muitas das vezes somos nós que estragamos esse trabalho ainda que na mão de Deus, sabia? Muitas das vezes nós tomamos algumas atitudes nas nossas vidas que nós estragamos todo um projeto de Deus na nossa vida. Davi, certa vez, ele fez uma besteira que ele já conseguiu quase arruinar a nação de Israel. Ele colocou no coração dele que ele ia contar o povo, ele ia numerar o povo, e não era isso que Deus queria. E como castigo daquele pecado que ele fez, a nação de Israel sofreu uma angústia terrível. E Davi chama um dos seus homens ali chamado Gade, e ele fala: Gade, eu estou em grande aperto, eu estou com grande angústia no meu coração, mas caiamos nós nas mãos de Deus, mas não caímos nas mãos dos homens, porque nas mãos de Deus as suas misericórdias podem nos renovar. Irmãos, o segredo está nas mãos de Deus, tá? O segredo é caminhar nas mãos de Deus. Está difícil, as tribulações estão vindo, tem alguma pedrinha aí arranhando você, querendo destruir os seus projetos, querendo destruir a tua vida, querendo desfazer a tua comunhão com Deus, querendo fazer com que você não sinta mais prazer em orar, não sinta mais prazer em andar com Deus, não sinta mais prazer em vir à igreja. Coloque tudo no centro da vontade de Deus. Se submeta à ação desse Espírito Santo de Deus, submeta à ação desta água que está ali na mão do oleiro moldando o barro. Porque nas mãos de Deus a esperança, nas mãos de Deus há conserto para nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para deixar para a igreja esta noite, que saibamos que somos vasos, e que toda a honra, toda a glória sejam dados ao Senhor. Amém? Se eu passar disso aqui, eu vou estar falando de mim mesmo, deve ficar uma coisa cansativa. Eu acredito que até aqui Deus ele tinha para falar com a igreja. Que Deus